Obrigado, pastor. Muito bem, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Irmãos, podem ficar sentados mesmo. Nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus. Hoje eu também não vou me demorar muito, porque eu não estou me sentindo muito bem, não sei, estou meio enjoado, não sei. Mas vamos ler uma palavra de Deus hoje. No Evangelho segundo João, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17, pode acompanhar a leitura assim mesmo, sentado como você está, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu me lembro que, não sei se os irmãos já leram um livro muito conhecido no mundo inteiro, o livro O Peregrino. E aquele livro, ele começa assim: um homem começa lendo a Bíblia, e à medida que ele vai lendo aquela palavra, ele começa a chorar, né? E aí ele vai para casa dele, para a esposa: esposa, eu vou embora, eu tenho que sair daqui, porque essa cidade, esse livro, ele diz que essa cidade está condenada, essa cidade vai ser destruída, então eu tenho que ir embora. E aí a família dele zombou dele, ele chorava, ele pegou um fardo muito pesado, colocou nas costas, se despediu da sua família e foi embora. Ele chorava mesmo, né? E você lendo a Bíblia, se você começar a ler muito a Bíblia, e é um dever seu, talvez você faça que nem aquele homem, porque ali começou a jornada dele, a jornada do peregrino. E aí conta a história, né? Toda a história, só por você lendo ali aquele livro, para você ver o quanto ele é importante para a nossa vida, porque ele nos dá uma dimensão de uma realidade que a maioria das pessoas não querem ver, não querem compreender, né? E certamente nos leva a tomar uma atitude diante daquela revelação da Bíblia. A pessoa tem que ser muito insensível para ler a palavra de Deus e não tomar uma decisão na vida, né? Eu me lembro, meus irmãos, eu tenho dito, não sei, acho que no culto passado, no culto da ceia, eu disse aqui para os irmãos que, não sei se foi, ou foi numa live que eu fiz na segunda-feira de manhã, que para a gente servir a Deus, a gente tem que ter muita fé e coragem. A fé e a coragem. Fé que você acredita, e coragem para enfrentar as dificuldades que essa decisão traz para a sua vida. E aí, eu me lembrei assim, que uma das coisas que as pessoas não exercem a sua fé de forma mais correta é exatamente por causa dos perigos que existem diante dessa sua decisão. A decisão que você tem de seguir a Jesus Cristo e de seguir uma visão que o mundo não vê, o mundo não conhece, o mundo não sabe, mas que você teve os seus olhos abertos e agora você não pode ficar indiferente diante daquilo que Deus te manifestou, porque você que é crente, só você vê isso. Se você falar para o mundo, sair por aí dizendo que o mundo vai acabar, eles vão só rir da sua cara, zombar de você, dizer que você é um doido, que o mundo sempre existiu assim, sempre vai existir. Não há o que fazer, eles não têm a mesma visão que nós temos.
E aí, toda vez que eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu enfrento sim algumas, muitas, como é que se assim, muito conflito dentro de mim. Eu sinto conflito, porque à medida que você prega a palavra de Deus, você se expõe, né? Então você está se expondo, você está realmente dizendo que você está fazendo aquilo, que você é uma testemunha do que você está dizendo. Então você também corre perigo. Então servir a Deus não é muito fácil. Quando o mês passado, no mês de setembro, eu fui para Brasília. Eu já viajei de avião muitas vezes, né? Mas especialmente nessa viagem que eu fiz, eu fiquei pensando numa coisa. De novo vem aquela ladainha, né? Eu digo assim, lá vem aquelas moças de novo dizendo, olha, aqui tem uma janela para sair, ali tem outra janela, ou ali é uma porta de saída, debaixo do banco tem coisa que é para nadar, né? Fica dizendo, mas nadar como? Nós vamos viajar, nós não vamos sair de barco, a gente vai voar. Mas ele está dizendo no caso do avião cair, né? No caso do avião, é isso mesmo, Rafael, no caso de haver uma queda no avião. Aí você fica se perguntando, e aí você pode entrar naquele avião tantas quantas vezes você for. Cada viagem é uma aventura. Ele não diz isso só uma vez e você vai lá e, olha, você já sabe como é, né? Não, eles repetem tudo. Cada vez que o avião descer e que ele for subir, elas vão dizer, olha, se prepare, né? E aí eu comecei a pensar nisso. Já pensou se você começa a pensar e levar isso a sério? O que você faz? Você diz assim, para aí que eu quero descer. Existe a possibilidade desse avião cair? Ah, existe. É remota, mas existe a possibilidade. Bom, então se existe, eu não vou querer correr esse risco. Mas por incrível que pareça, ninguém desiste. Ninguém diz assim, olha, eu vou descer então. Mas todos estão correndo o risco de sofrerem um acidente. Não é assim quando você entra num ônibus, né? Não é assim quando você entra no seu carro. Mas de avião é assim. E o mais interessante é que depois que ele começa a correr na pista, não existe outra alternativa. No momento que as rodas do avião descolam do chão, só existe uma alternativa para ele: acelerar e subir, acelerar e subir, acelerar e subir, acelerar e subir. E você clamando a Deus que dê tudo certo, que aquele motor não falhe, que dê tudo certo, e balança daqui, e ele vai, sobe e vai embora. Então assim é a fé em Deus. Ela não tem como retornar. Você não tem como voltar atrás. Se você um dia abraçou essa palavra de Deus, você nunca mais vai ser o mesmo, porque você sabe do que ela fala. E aí você não tem outra alternativa. E Jesus falou isso. Quando alguém vai construir uma torre, tem que saber se tem como começar e se terminar, porque não pode parar pela metade, né? Se você sai com uma guerra, com um exército de 1000 homens para lutar contra um que vem contra você com 2000, você tem que saber se você tem condições. E isso, nessa situação, todo crente está. Você está sim em desvantagem com o mundo, em desvantagem com a segurança, com a falsa segurança que o mundo oferece, porque você está correndo risco no momento que você resolveu seguir a Jesus, porque agora você não pode mais pensar como pensa o mundo, você não pode mais agir como o mundo age, porque uma vez que você conheceu a palavra de Deus como aquele peregrino, a sua vida agora mudou, o seu foco agora mudou, as suas prioridades agora são outras, você já não vai mais conseguir viver como vivia antes, então não tem como voltar atrás sem sofrer grandes perdas e prejuízo, sem ser envergonhado, sem ser, perseguido, né? E alguém chegar e dizer, esse homem começou a fazer uma coisa e não terminou.
né? E isso daqui, meus irmãos, é uma faca de dois gumes, né? Então eu pensando nessa palavra, eu digo, Jesus, eu tenho que pregar essa palavra hoje. E aí eu escolhi falar de Nicodemos. Se você ler, por exemplo, quando a gente lê lá no Velho Testamento a respeito de Balaão, se você ler somente a história de Balaão, você vai achar que Balaão era uma pessoa sincera, que ele realmente disse que não ia fazer aquilo que Deus não permitia que ele fizesse. Ele disse, não, eu vou fazer somente o que Deus me mandar fazer. Ofereceram dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Deus, e ele disse, as palavras dele são bem convincentes de que a gente acha que ele está falando a verdade, mas depois, no decorrer da história, a gente vê que é diferente. A gente vê que Balaão era um falso profeta, e que ele, na verdade, ele queria as duas coisas. Ele queria obedecer a Deus, mas ele queria o prêmio que estavam oferecendo para ele. Então ele queria as duas coisas, e isso não era possível. E Balaão passou a história como um falso profeta. Muitas vezes nós ouvimos falar de Nicodemos. Nicodemos, meus irmãos, os evangelhos, o único evangelho que fala de Nicodemos é o evangelho de João, e se refere a Nicodemos 3 vezes, apenas 3 vezes se fala nos evangelhos sobre Nicodemos. Então não tem muito o que você falar a respeito da vida de Nicodemos, mas a gente descobre o que se passava com ele, ou a situação dele, né? A gente percebe pelas palavras que Jesus falou para eles. Por exemplo, um dos textos bíblicos mais citados no mundo inteiro é João 3,16. Só falar isso todo mundo já sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você vê esse discurso de Jesus, é difícil entender que Jesus estava falando isso para o homem, estava falando isso para Nicodemos. Essas palavras Jesus falou para ele. Agora, preste atenção no que eu vou dizer agora. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era um fariseu, ele era da seita dos fariseus. Isso que eu vou dizer tem muito a ver com todos nós, viu, irmão? Preste bem atenção. Ele era da seita dos fariseus, e ele era também um príncipe dos judeus. Então, se acredita que ele fazia parte do Sinédrio. Imagina que o Sinédrio seria o STF do Brasil, né? Quer dizer, a Corte Suprema que julgava os judeus, tá? Eles governavam, eram governantes, ele era príncipe dos judeus, então ele fazia parte do Sinédrio. E esse homem, de noite, ele procura Jesus. Todo mundo que lê a Bíblia concorda que ele procurou Jesus à noite porque ele não queria sofrer algum preconceito dos seus amigos, dos seus companheiros do Sinédrio. Porque lá no Sinédrio e entre os fariseus, ninguém acreditava em Jesus. Mas a Bíblia diz bem claramente que muitos dos fariseus e dos saduceus e dos príncipes do povo acreditavam em Jesus, mas não o confessavam, porque eles tinham medo dos judeus, eles tinham medo de perder a sua posição. E a Bíblia diz: e eles amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Então, quando ele chega lá, quando ele chega para Jesus, nisso todo mundo concorda. Mas aí a gente fica meio que naquele engano: olha lá, ele foi querer saber o caminho da verdade. Mas precisamos ler a palavra de Deus. Se você ler direitinho, ele diz assim, Rabi, sabemos, mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que eu quero dizer com essa mensagem
eu quero que você entenda, para que eu não perca o fio da meada aqui, né? E para que você não perca de vista isso, eu quero dizer assim: o seu destino está nas suas mãos. A vida que você está vivendo hoje, ela é boa, ela é ruim, ela é média, ela é mais ou menos, vai para o céu, vai para o inferno, você é feliz, ela não é? Isso são escolhas que você fez na vida e que você continua fazendo. Isso são escolhas nossas. Às vezes as pessoas, nós encontramos na internet muitas discussões a respeito de o arminianismo e o calvinismo, porque os calvinistas dizem assim, que Deus determinou uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Aí o arminianismo diz que não, que o destino depende da escolha que o homem faz. E uns dizem assim, não, então isso aqui é uma coisa, o calvinismo é uma coisa diabólica. Não é diabólica nem nada. As duas doutrinas, elas estão na Bíblia. A doutrina da escolha, né, quer dizer que Deus nos escolheu e nos predestinou para a vida eterna. Então a Bíblia diz claramente, por isso vocês não se admirem se os homens, aqueles que não forem escolhidos, não veem as coisas como você está vendo. Se o mundo não consegue enxergar como você está enxergando, é porque eles não foram escolhidos por Deus para receber esse evangelho. Mas isso não quer dizer que Deus determinou que eles fizessem assim. A escolha é deles. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Na verdade, essa palavra, ela convence qualquer um. A Bíblia diz que muitos dos fariseus e dos príncipes dos sacerdotes creram na palavra de Deus. E você sabe que então não era uma coisa só de pobre, não era só uma coisa de gente humilde, não eram só os aleijados, não eram só os doentes, não eram só os cegos, nem as viúvas, não eram apenas os desvalidos do povo que acreditavam na mensagem de Jesus Cristo. Então ninguém pode pegar, como bem disse o nosso irmão Celso aqui, né? Com os enganos que tem aí, você não precisa pegar e ficar prometendo coisas para explorar, né, a simplicidade das pessoas, porque são pobres, porque estão com dificuldades, e você ficar mentindo e prometendo coisas para eles, como se isso fosse o que vai converter eles. Isso realmente não converte. O que converte é a pregação da palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo que entra dentro de nós e nos convence daquilo que nós estamos vivendo. E essa palavra, ela converteu os homens ali, não só os pobres, mas os ricos. E diz na tradição judaica, né, que Nicodemos era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. E ele era realmente muito rico. Então ele era um homem rico, ele tinha uma posição de príncipe dos judeus, ele tinha tudo na vida que ele queria, ele tinha uma posição política forte, uma posição religiosa, não é? E ele simplesmente, mas ele creu na palavra, mas ele fez uma escolha. Ele escolheu não confessar Jesus, ele acreditou em Jesus, mas a Bíblia diz assim, que eles amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Agora preste bem atenção nisso, meus irmãos. O que é que você está vendo aqui é que Deus assim, a Bíblia está dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus criou o mundo, Deus criou a humanidade, e a humanidade se perdeu. Então Deus, como Criador, envia o Filho dele e diz assim, vai lá meu filho, prega essa palavra, manda eles se arrependerem, que eu vou perdoar, porque essa dívida que eles devem a mim, você vai pagar por eles. É muito simples isso. Por que duvidar de que Deus vai destruir o mundo? Por que você vai duvidar se Deus é o dono?
Por que uma pessoa, quando invade uma terra, invade uma casa, se apodera de um bem que não é seu, então vem a justiça e faz o quê? Como é que se diz ali, Reginaldo? Não, desapropria, né? Desapropriação, despeja você dali de dentro, porque nesse lugar não é seu. A Bíblia diz que a terra vomitará os seus moradores. E irmãos, espiritualmente falando, dá vontade de vomitar tanta imundícia, tanta invenção que Satanás está fazendo no mundo, está tornando a vida impossível. A vida está se tornando simplesmente impossível. As pessoas estão embrutecidas. As pessoas, eu parei de esperar a vinda de Jesus Cristo, porque para mim esse mundo já não poderia mais existir da maneira que ele está, porque está simplesmente se tornando inviável, impossível de viver. Então eu comecei a pensar o seguinte: eu vou apenas cuidar os meus anos de vida, porque eu não vou ficar para semente, né? Eu vou morrer de velho, eu vou morrer doente, eu vou morrer de qualquer maneira, mas eu vou morrer. Então eu vou cuidar da minha vida. Eu não vou ficar esperando Jesus vir. Eu não vou ficar esperando Jesus acabar com esse mundo, porque eu não sei para onde esse mundo está indo. Eu só sei que está impossível viver nesse mundo. Você não pode falar nada, você não pode dizer nada, você não pode expressar um pensamento. Você vê as pessoas mais corruptas do mundo se tornando mais corruptas e as pessoas sem saber simplesmente o que fazer. Enquanto que na realidade tudo que a gente deveria fazer é acreditar na palavra de Deus, que disse que essas coisas seriam assim, que elas seriam assim. Então a gente diz assim: e por quê? Nicodemos não foi perguntar nada a Jesus, porque quem dirige esse discurso para Nicodemos é o próprio Jesus. Nicodemos só diz assim: mestre, nós sabemos, quer dizer que não era ele. Ele não disse assim: mestre, eu sei que tu és o Filho de Deus, que era o que ele deveria fazer. Eu sei que nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, quer dizer, alguma coisa você tem a ver com Deus, mas não confessou que ele era o Filho de Deus. E aí, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele não perguntou, mas Jesus já disparou uma pregação para Nicodemos. E Jesus disse assim para Nicodemos: a gente precisa parar com essa mania de estar botando o povo no céu ou no inferno, né? Jesus disse assim para Nicodemos. Respondeu Jesus e disse uma coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Nicodemos. Ele diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Começou a dizer para isso aí. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver. Pô, mas não era bem isso que eu vim perguntar. Mas então como é que a gente pode nascer de novo? Pô, você não é mestre? Você não ensina para os outros? Como é que você acha que um homem... Eu estou dizendo assim, que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E aí Jesus começa a dizer. Interessante que nas palavras de Jesus Cristo, ele diz assim, se vos falei das coisas terrestres e não crestes, ele estava dizendo para ele: você não creu das coisas que eu falei. Como crerei se eu vou falar das celestiais? Aí ele diz assim, porque o Filho do Homem, vai ser levantado assim como Moisés no deserto, a serpente no deserto, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí olha bem, irmãos, isso aqui é a parte mais importante. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não há mais solução, não existe solução para quem não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nós escolhemos. Então nós que cremos em Jesus Cristo estamos em grande perigo, porque Nicodemos disse assim: nós cremos que tu és mestre vindo de Deus.
mas ele não tomou atitude diante dessa realidade. Ele preferiu viver com a sua vidinha dentro do sinédrio, porque ele não queria abandonar o mundo, ele queria estar apegado. A segunda vez que aparece Nicodemos na Bíblia é quando lá no sinédrio alguém diz assim: estão tramando a morte de Jesus Cristo, e os soldados foram prender, e chegou assim: não, nós não conseguimos prender Jesus, porque nenhum homem nunca falou como ele. E aí os judeus ali ficaram bravos, né? Mas temos que prender esse homem. Aí Nicodemos aparece. Preste bem atenção que as 3 vezes que João fala desse homem, ele diz assim: e Nicodemos, aquele, lembra daquele que foi falar com Jesus de noite? Por quê? Porque o nome de Nicodemos era muito comum. Então ele diz assim: sabe quem era esse Nicodemos que estava falando? Era aquele que foi falar com Jesus de noite, aquele que foi falar escondido. Ele disse assim: não se condena um homem sem antes ouvir ele, se ele é culpado ou inocente. Foi isso que ele disse. E aí os outros judeus repreenderam ele, disse assim: por acaso alguns dos nossos creram nele? E ele, aladinho, ele podia dizer assim: sim, eu creio, mas ele ficou quieto. Disse assim: por acaso alguns dos fariseus, alguns dos principais creram nele? Mas essa multidãozinha que não conhece a lei é maldita, essa ralé é maldita. Por quê? Porque entre nós aqui ninguém creu nele, e os que estavam ali que criam estavam bem calados, não falaram nada. Isso não é a maneira de se exercer a fé verdadeira em Deus. Um crente que vive assim, um crente 007, como se chama, né? Aquele crente escondido que tem medo de falar da sua fé. O que ele espera? O que ele espera quando Jesus vier? Quanta gente ouve a palavra de Deus aí e não toma decisão, e pensa que é crente, né? Eu já falei muito aí que tem muita gente na política que pensa que ser de direita é ser crente. Não, se é de direita é crente, se não é de direita é porque não é crente. Não tem nada a ver. Quem é crente não se mete com essas coisas. Quem é crente está pensando no céu, está pensando em Jesus, está pensando no reino que ele foi preparar para nós, não aqui. Não tem nada a ver com as coisas aqui. E aí ele diz: e a condenação é essa? Assim, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E aqui entra mais uma coisa naquilo que o irmão Celso falou nessa noite. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quer dizer, quem é da verdade, quem anda direito, quem realmente, de fato, quer uma vida digna, ele vai procurar uma pessoa que vai levar por esse caminho, não é? Quer dizer, a pessoa que anda direito, o homem que anda direito, a pessoa que faz as coisas certas, ele vai para a luz, porque ele não se envergonha de que as obras dele sejam manifestas, porque elas são corretas, elas são sinceras. Agora, quem anda nas trevas não vem para a luz. Não é Jesus que não quer salvar, não. Eles fizeram suas próprias escolhas, e eu estou assim por dentro do meu coração, chorando como aquele peregrino, porque depois que eu li a Bíblia, depois que eu descobri isso, eu não vejo razão na vida, eu não vejo motivo para estar fazendo outra coisa na vida, a não ser lutando para ser salvo, para ser resgatado do mundo que está à beira da perdição. Os irmãos, muita gente não está sabendo porque estão tão envolvidas, e a Bíblia diz que a destruição do mundo virá de repente, como as dores de uma mulher que está de parto, porque estão tão mergulhados nos TikTok, estão tão mergulhados nos celulares, estão tão mergulhados nas imundícias da internet, que eles não sabem que nenhum tempo
tempo da Guerra Fria, nós estivemos tão perto de uma terceira guerra mundial. Porque essa guerra ela já começou. Porque a Rússia não vai recuar do lugar que ela está. E os outros não vão deixar que ela avance mais. Israel, meus irmãos, está fazendo uma limpa, uma destruição que não adianta. Ele faz aquilo por uma questão de sobrevivência. Porque ou ele mata ou matam eles. Ou ele destrói os seus inimigos, ou os seus inimigos destroem eles. Ele não tem descanso. É uma nação que não tem descanso. E ela hoje é sustentada pelos Estados Unidos, mas vai chegar um momento que eles vão ficar sozinhos. Está na Bíblia. É o dia da angústia de Jacó, quando as nações da terra se voltarão para se vingar de tudo isso que hoje ele está fazendo apenas pela sua sobrevivência. O que é que a humanidade espera? Nós estamos aqui no Brasil, e eu vou dizer para os irmãos que numa guerra nuclear nós somos os mais felizes, viu? Por incrível que pareça, se sobreviver alguém numa guerra nuclear, vai ser os brasileiros, porque aqui não tem essas armas. Ninguém vai jogar uma bomba aqui no Brasil, mas aonde tem uma bomba atômica, é um jogando no outro, né? A Rússia contra os Estados Unidos chuva de mísseis contra a Rússia, a Europa sobre o não sei quem, o outro sobre não sei quem, Israel contra os judeus. Se houver algum lugar onde vai sobrar um resto de gente, para a nossa felicidade pode ser aqui, o Brasil. Isso é a lógica. E vai ter que sobrar alguém, porque quando Jesus vier, haverá gente na terra. A humanidade estará praticamente dizimada diante de uma destruição como essa, né? Mas ainda haverá gente. E como é que se pode viver no mundo? Você tinha que fazer que nem um peregrino, viver chorando. O seu destino será eterno. Não adianta, meus irmãos, as coisas que você vê por aí não vão mudar, elas só vão ficar cada vez piores. Cada vez pior. E essa debandada do povo, isso daí não é nada novo. Está escrito na Bíblia que os homens teriam comichão de ouvidos, nos ouvidos, que eles não suportariam mais a sã doutrina. As assembleias de Deus, que antes era assim, ó, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aí agora é só AD. Por que AD? Porque não tem nem nome de igreja. Pode ser qualquer coisa. AD isso, AD aquilo, AD. E aí, o que querem com isso? Esconder o nome de Deus? Esconder, é que nem a Bíblia Sagrada. Antigamente era Bíblia Sagrada, agora não é mais Bíblia Sagrada, é só Bíblia. E tem uma Bíblia para cada gosto. O que nós esperamos disso? Né? Esse é o fim que chegou. E aí o privilégio, e eu fico pensando, Ronaldo, tu está triste? Tem muita gente hipócrita, né? Eu estou chorando pelo mundo. Eu estou chorando pela minha alma. Eu estou chorando pela minha vida. Eu estou escapando pela minha vida e pregando o Evangelho, porque essa é a vontade de Deus. Mas quem não quer, quem não vai para o céu, fez sua própria escolha. Escolheu o caminho que quer seguir. Quer viver com o mundo, sabe que o mundo é destruído, acredita que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, mas não querem nada com ele. E aí Nicodemos aparece a terceira vez quando Jesus morre. Aí tem um homem chamado José de Arimateia, acho que é no capítulo 19 de João, que ele vai lá e pede a Pilatos para ir. O José de Arimateia também era do Senado, também era príncipe dos judeus, também era fariseu. Fariseu era a religião deles, que se tornou sinônimo de hipocrisia, né? E aí ele vai e pede o corpo de Jesus, e ele era um homem muito rico. Mas a Bíblia diz que ele também era discípulo do Senhor, e também não confessava. Aí chega o Nicodemos com cerca de 35 quilos de
de especiarias, de perfume dos mais caros, para embalsamar Jesus. Aí você diz assim: bom, mas ele era um cara legal, né? Ele era rico, ele não confessou Jesus, mas quando Jesus morreu, ele foi lá perfumar Jesus. É como a gente se engana, né? Jesus disse para eles mesmos: ai de vós, fariseus, que vocês matam os profetas e depois vão lá colocar flores nos túmulos deles, né? Colocar flores. Vocês são hipócritas, né? Hipócritas, porque vocês, quer dizer, onde está a fé? Olha o que Jesus falou a respeito dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se ele não for capaz de, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, não for capaz de confessar Jesus, eu não sei qual é o destino de Nicodemos. Uma coisa eu sei: ele era fariseu, está na Bíblia. E outra coisa eu presumo: era um hipócrita, uma pessoa hipócrita, porque, sabe, fingida, escondido, né? Como muitas pessoas que pensam que é crente, mas o verdadeiro crente faz que nem esses aviões que sobem lá. Olha, você vai subir nesse avião aqui, ó. Mas existe o risco dele cair na água. Se cair na água, debaixo do seu banquinho ali tem um troço, o assento pode fazer você flutuar. Se cair em algum lugar assim, que se pegar fogo, debaixo ali no canto tem um extintor. Se for em algum lugar, as asas do avião vai servir de escorregador para você. Você quer ir? Eles vão. Agora, é assim com Jesus: você vai comigo? Está disposto a caminhar, a carregar uma cruz comigo? Então renuncie-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e me siga. Porque se você me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do Pai que está no céu. Que irmãos, meu Jesus amado, que privilégio, que esperança existe maior do que essa, de você ir para o céu, de você voltar para os braços de Deus, o teu Criador. O que te impede? O que te impede são as tuas próprias escolhas. E aí, eu e você que cremos em Jesus Cristo e que estamos neste voo sem volta, sem retorno, porque nenhum de nós está livre de quedas, não é? Como disse a nossa irmã Rafaela, que o avião cai, né? Então, nenhum de nós está livre de queda, nenhum de nós está livre de fracasso, nenhum de nós está livre de fracassar na vida, mas nós vamos assim porque decidimos andar com Jesus, porque decidimos levar a nossa fé até o fim. E se nós não conseguimos, pelo menos nós fizemos a coisa certa, não ficamos escondidos, como muitos ficam, e não confessam a Jesus, e não aceitam a Deus, e mesmo acreditando no poder do Evangelho, preferem escolher a morte, porque a Bíblia diz: aquele que faz o bem vem para a luz, mas quem é do mal, quem é do engano, quem é da mentira, quem pertence ao diabo, não vem para a luz, porque ele sabe que quando ele vem para a luz, a gente reprova as obras dele. Isso aqui você não vai praticar nesse lugar. Ah, eu sou crente, eu posso ser crente na sua igreja? Desse jeito não. Mas se você é uma pessoa de Deus, você vai sair das trevas e você virá para a luz, porque as suas obras testificam que você ama a Jesus, que você ama a luz, que você é filho de Deus, que você é o escolhido do Senhor. Amém? Então, que isso nos sirva de lição, meus irmãos. São nossas escolhas. Não precisa chorar pelo mundo. Ah, tem muita gente, porque eu estou chorando. Jesus, me dá alma, senão eu morro. Não é assim. Jesus se ajoelhou e disse assim: Pai, eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Eu peço por os meus discípulos, por aqueles que me amam, por aqueles que dão a cara a tapa, por aqueles que testificam de mim, por aqueles que não se envergonham de mim. É por esses que eu te peço, Pai. Não rogo pelo mundo,
Ele sabe que se ele pedisse para Deus salvar o mundo todo, ele salvava. Eu oro por aqueles que tu me desse, porque são teus. Você é bem-aventurada. Você é bem-aventurada. A graça de Deus está conosco. Você foi escolhido por Deus. Não há possibilidade de nós perdermos a nossa salvação, enquanto houver em nós o desejo de ser salvo. Porque a vontade é sua, mas o poder é de Deus, né? O querer está em nós, mas em Deus está o poder. Ao homem é isso impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis, né? Então é aquela questão: se você quer, talvez você não possa, mas Deus pode por você. O Deus quer a sua decisão. Faça todos os dias essa escolha. Escolha por Jesus, escolha por andar com Cristo e seja feliz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, em nome do Senhor. Nós vamos convidar você para vir aqui e vamos fazer uma oração juntos.